tarde a todos. Agradeço o convite que me foi feito pelo Luiz Felipe Dávila, é coisa de amigo, quero deixar claro, né? Eu vou falar aqui algumas coisas sobre, especialmente, liberdade de imprensa e as dificuldades que o setor tem enfrentado, ou o assédio que o setor tem enfrentado. Cabe só uma observação aí, e não é aquela coisa de petista que ora fala como uma coisa e ora fala como outra. Eu só falo como uma única coisa, como Reinaldo. Isso quer dizer que as minhas opiniões, as minhas posições não são exatamente as da revista Veja, porque isso reflete a natureza do contrato que eu tenho com a Veja também, né? Eu sou articulista da Veja, eu tenho um blog que fica no site da Veja, mas o combinado com eles é que eu escrevo, digamos assim, o que me dá na telha. Não quer dizer que a Veja concorde com os meus pontos de vista, e há divergências, algumas que não são pequenas. Cito uma, por exemplo, que nem é de natureza política, ou é, mas num sentido mais amplo. A Veja é favorável à discriminação do aborto, eu não sou, né? E falei contra com muita energia. Temos divergências sobre a questão das células tronco embrionárias. Eu tenho questões que, para mim, não estão resolvidas de natureza ética e religiosa, por exemplo. E há divergências também, às vezes, de natureza política. Eu tenho, em relação a esse governo e às suas iniciativas, uma opinião muito mais dura. Então, quando, às vezes, os petistas, e especialmente aqueles que eu chamo petralhas, que agora é um termo dicionarizado, né, foi parar no dicionário, né? Quando eles dizem que a revista Veja é de direita, tem aquela piada, aspetto tenore, de direita sou eu na Veja, a Veja não é de direita, né? É uma brincadeirinha, mas enfim. Então, os meus pontos de vista não são exatamente os pontos de vista da Veja, isso é importante. Você vai falar assim, a Veja foi lá e disse. A Veja não veio aqui e disse nada. Quem fala pela Veja é o Eurípides, que é o diretor, Eurípides Alcântara. Quem fala pela Veja, eventualmente, nem é o Roberto Tivita, é o Eurípides, que é o diretor, tá certo? O Roberto Tivita cuida da empresa como um todo. Bom, eu tenho já há bastante tempo tratado com muita dureza, às vezes, do que eu chamo ameaça à liberdade de imprensa, que é um pecado em que incorre esse governo de maneira reiterada, de maneira sistemática, de maneira metódica. A última iniciativa, ou a mais recente, porque certamente não será a última, aconteceu em dezembro do ano passado. Eu até faço a piada, eu estava meio bêbado ali em toque-toque, sem ter muito o que fazer, porque praia depois de 3 dias também começa a encher o saco. Eu falei, eu vou ler o Plano Nacional de Direitos Humanos. Por que não? Tá certo? E fui. E lendo, eu não sabia se era o efeito da caipirinha ou se aquilo estava lá mesmo. E aquilo estava lá mesmo, com todas as letras. Não é? Um decreto, vocês sabem, a rotina de um decreto, você estabelece ali, digamos, aquilo que é o norte, como disse o ministro Paulo Vanucchi, não quer dizer que a gente vai fazer isso já. Não, eu sei. Quer dizer que isso é uma proposta, é uma ideia, é um projeto, que depois iria ser transformado em lei. Está ali, estava ali, e eles mudaram, né? Na questão da propriedade, nem tanto. Simplesmente aquilo que pode ser entendido claramente como extinção da propriedade privada. É um exagero retórico. Não, não é não. Se a propriedade rural, a propriedade urbana, uma vez invadida, se a proposta é transformar o invasor numa parte da solução do problema, o princípio da propriedade já foi. O juiz, então, para expedir uma ação de reintegração de posse, segundo o que estava no projeto, ele tinha antes de ouvir o invasor. Vossa Excelência, o invasor, concorda que eu reintegre a propriedade para o dono ou não? Era isso que estava lá. No que concerne
a esfera dos costumes, havia ali a questão da discriminação, que eu acho que é a melhor palavra que descriminalização, do aborto. Pode-se ter sobre o aborto a ideia que for, chamar de direito humano, ia ser uma jabuticaba, mais uma jabuticaba, e portanto tipicamente nossa, né? E no que concerne à imprensa, sim, havia a questão da perseguição aos crucifixos. Mas o Estado é leigo. Uma coisa é o Estado leigo promover, colocar crucifixos nos prédios públicos. Outra coisa é tentar eliminar aquilo que é uma referência da nossa formação, da nossa cultura. São coisas um pouco diferentes. E no que diz respeito, aí sim, o mais grave, à liberdade de imprensa, criava-se, e essa é uma tendência contemporânea que a gente precisa pensar um pouquinho, criava-se um critério máximo para arbitrar a liberdade de expressão chamado direitos humanos. Não é? Hoje tem uma palavrinha aí, com a qual eu enrosco às vezes, não é? O Janete poderia pensar sobre isso com muito mais propriedade, porque tem muito mais talento e formação do que eu, que é a chamada transversalidade, né? Até a nossa Marina às vezes usa um pouquinho demais, na minha opinião. A transversalidade seria aquele tema que atravessa todas as áreas do conhecimento, todas as áreas da experiência humana, todas as áreas. E, portanto, teremos de pensar toda a realidade segundo este tema, então chamado transversal nesse sentido. E se o direito humano é um valor absoluto, em nome dele, eu posso jogar outros valores no lixo. Entre eles, a liberdade de expressão, por exemplo. Então, o que é que o projeto dos direitos humanos, o Plano Nacional, que depois, colando até um leitor meu, eu chamei de Plano Nacional Socialista de Direitos Humanos, o que é que ele propunha? Criar-se-ia um ranking das empresas de comunicação que respeitam ou não os direitos humanos. Com base no respeito ou não dos direitos humanos, poder-se caçar a licença de um jornalista, trabalhar. Não só isso, com base também no critério da avaliação do respeito ou não aos direitos humanos, uma empresa de comunicação poderia perder a sua concessão. Não só isso, criar-se-ia um comitê para avaliar o que estaria sendo publicado ou divulgado pelos meios de comunicação. E a grande questão não resolvida, por óbvio, na proposta, é quem comporia a comissão. Eu imagino quem. Esses patriotas que estão nos chamados movimentos sociais, que nada mais são do que franjas, isto é óbvio, isto é evidente, isto é comprovável, são franjas de um partido político. De modo, então, que este partido se espraia nessas franjas para tentar impor a sua vontade, atravessando aqueles que são os marcos institucionais da democracia. O tema do seminário é bom, coragem de defender a liberdade. É preciso coragem, sim. Eu, essa semana, recebi uma proposta, não sei se já foi feita ao Janete, se não for, será. Eles querem que a gente diga por que a gente se tornou de direita. E aí, é preciso que a gente pergunte quem foi que disse isso para eles, não é? Porque ter se tornado de direita, e eu não tenho medo da palavra, como se eu e Janete, diga-se de passagem, pensássemos a mesma coisa, o que é falso, eu falo isso para protegê-lo.
Como se... Eu não tenho medo da palavra, mas é evidente que eles tratam a palavra direita como se fosse xingamento. Se você falar que você eventualmente pode ser da direita democrática, eles perguntarão, mas que direita democrática? Porque entendem que a única coisa realmente democrática que pode haver é de esquerda, como se houvesse um único texto, eu desconheço, em que esquerda e democracia andassem juntas. Não há. Então é preciso coragem, porque é preciso enfrentar as legiões da desqualificação. O meu livro guia, o meu livro base, né, o Reinaldo suposto radical da direita, é a Constituição brasileira. Olha como eu sou exótico. O meu exotismo consiste nisso. O tal do decreto do Plano Nacional Socialista de Direitos Humanos, sim, e eles reviram algumas coisas ali. O Vanuc disse que se demitiria se mexesse em uma letra, mexeram umas 300 e ele não se demitiu. O que prova que um esquerdista, antes de mais nada, antes de qualquer convicção, ele tem apego mesmo pelo cargo. Isso nas democracias, né? Infelizmente não se demitiu, né? Ele continua a ser um democrata do Marighella posto para cuidar dos direitos humanos. Foi a primeira vez? Não, não foi a primeira vez. O inconformismo dos petistas com a liberdade de imprensa data lá de trás. Em 2004 eles tentaram expulsar o Larry Rotter do Brasil. Porque, calcule, o jornalista cometeu a ousadia de dizer que o presidente brasileiro gostava de tomar uma cachaçinha. E que pese isso ser uma mentira absoluta, o Larry Rotter tem o direito de mentir um pouquinho, não é mesmo? Ele disse o quê? Eu até peguei aqui. Sempre que possível, a imprensa brasileira publica fotos do presidente com olhos turvos ou rosto avermelhado e constantemente faz referências aos churrascos de fim de semana na residência presidencial, em que a bebida corre livremente. E os eventos oficiais de que Lula nunca aparece, né, ele sempre aparece com um drink na mão. Vamos pegar um presidente que nunca foi tomado como referência americano, que nunca foi tomado como referência de civilidade democrática. Lembre-se o que a imprensa dizia do George Bush, tanto americana quanto estrangeira. Ocorreria, em algum momento, expulsar um jornalista porque fez uma crítica pessoal ao presidente? Crítica pessoal é uma crítica de comportamento, do seu comportamento público. Não obstante, se tomou a iniciativa de caçar, depois voltar atrás, o visto. E ali estava claro o inconformismo com a liberdade de expressão, que permanece ainda hoje. Eu estou falando aqui de ameaças que são de ordem legal, mas elas não são únicas. Na verdade, existem 3 ordens de ameaças. Estas que são legais, aquelas que são econômicas, que são sérias, e há aquela, eu diria, propriamente política. Falarei brevemente das 3. Tentaram expulsar o Larry Rotter em maio de 2004. Em agosto, o Lula enviou a proposta de criação do Conselho Federal de Jornalismo. Uma proposta que passou pela lavanderia de um sindicato, pela lavanderia moral, pela lavanderia ideológica da Federação Nacional de Jornalistas, que é um outro aparelho do PT. Eu desconheço um só jornalista da federação que tenha pisado numa redação uma única vez. E não porque eles são dos jornalistas modernos que trabalham em casa, não é isso não. É que são todos eles vindos de assessoria de imprensa de estatais. Nós estamos falando de um aparelho. A Federação Nacional de Jornalistas apresentou a proposta da criação do Conselho Federal de Jornalismo, que, vejam senhores, propunha cassação de licença de jornalista, cassação de concessão de empresa, cassação, tudo igual.
A mesma proposta que depois apareceu no decreto dos supostos direitos humanos, apareceu, ou no suposto decreto dos direitos humanos, é melhor, apareceu, já tinha aparecido na criação do Conselho Federal de Jornalismo. Igualzinho. Fez-se a Conferência de Cultura. A Conferência de Cultura pregou o controle dos meios de comunicação, etc. Fez-se a Confecom, do Franklin Martins, este grande democrata do MR8, não é? Que escreveu aquela carta linda sobre o sequestro relatando o sequestro do embaixador americano, da qual ele tanto se orgulha, que ele mantém no blog dele ainda hoje, como se fosse uma espécie de norte ético na popa, voltada para o passado. Fez-se a Confecom. A Confecom fala do controle social dos meios de comunicação e da revisão de todas as concessões dos canais de televisão. O alvo, evidentemente, é um só, chama-se Rede Globo. Querem fazer da Rede Globo a RTC brasileira. Ah, mas o Lula não tem essa virulência que tem o Chaves. Eu sei que não tem. O discurso é muito mais suave. Não quer dizer que as ações no campo institucional não tentem ser deletérias. Uma coisa é não ser chavista porque não pode, outra coisa é não ser chavista porque não quer. No momento não pode. Se vai continuar no poder, não sei. Isso vai depender da sociedade. Que a ameaça é permanente? É. Eu sou criticado muitas vezes porque falo, você não imagina um espaço de mediação? Eu não imagino porque o meu espaço é o que está, o meu norte é o que está na Constituição. Esse é o ponto. E se quiser rever, conforme o norte constitucional, as concessões, ela tem que ser feita fora do ambiente da revanche, que é o que eles estão querendo. Não se conformam com a liberdade de imprensa. Eu conheço isso de perto porque eu tive revista. Tivemos, né, Felipe? Se as pressões de natureza legal estão aí, e as tentativas estão aí, a armação, aí sim, igualmente metódica, na área econômica, não é menor, nem é menos grave. As estatais e a administração passaram a financiar os veículos de comunicação favoráveis ao governo, blogueiros de aluguel, uma rede criminosa na internet, a EBC da Tereza Cruvinel, não? Hoje contrata jornalistas que têm o objetivo de fazer a guerra na internet, assumidamente, até que se lhes dê pelo menos esse crédito, já não disfarçam mais. Não é? O dinheiro público passou a ser usado para fazer a defesa do governo. Ah, sempre foi assim. Não é verdade. A ideia de que estamos fazendo porque outros fizeram antes é uma canalice, primeiro uma canalice de princípio, e no caso é uma canalice aplicada, que tem história. É mentira que assim tenha sido. E os veículos que não rezam segundo, então, essa cartilha, são claramente punidos. Eu não vou ficar aqui dando nomes, porque fica parecendo... Mas é evidente
que Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal, não há nenhum critério para regular a distribuição dos anúncios dessas estatais, nem mesmo da administração direta, da administração pública. Não há nenhum critério ligado a mercado, ligado a número de leitores, ligado a número de telespectadores. Não. O critério é absolutamente outro. É um critério de natureza política. Não é? Partem para o esmagamento. Eu tive uma revista chamada Primeira Leitura, que tinha 30 mil exemplares, vendia quase tudo, tinha um site com quase 3 milhões de page views. Tive no período 2 anúncios do Banco do Brasil. O terceiro ficou condicionado à minha disciplina. Se é que vocês me entendem. Porque também não dá você. E há quem faça, né? Há quem cumpra as vontades. Mas as coisas não param por aí. Existem hoje, e propostas, todas elas ligadas a grupos de esquerda, a maioria ligada ao partido, cujo nome não precisa ser pronunciado, né? Há perto de 140 propostas no Congresso, saibam os senhores, para regular a publicidade em televisão. Regular quer dizer impedir. A grande líder desse debate é a Anvisa. A Anvisa, essa Agência Nacional de Saúde. Uma das propostas é para proibir a publicidade de alimentos não nutritivos entre 21 horas e 6 da manhã. Ou melhor, até as 21. Só permitir das 21 às 6 da manhã. Quando você vai olhar o que entra nesta proposta da Anvisa, biscoito, refrigerante, água, entra como alimento pouco nutritivo, chá. Deixado por conta desses malucos, a empresa privada para de anunciar. Para de anunciar. Em nome do risco que o produto representa. Não é? Seguindo ali os princípios, não se pode anunciar um carro, porque o mau uso do carro, evidentemente, pode conduzir alguém à morte. A publicidade ficaria restrita aos produtos saudáveis vendidos pela Petrobras. Caixa Econômica Federal, né? E Banco do Brasil. Ora, à medida que você reduz, evidentemente, o universo anunciante privado, você torna a imprensa refém das empresas públicas. E, portanto, e da administração, e, portanto, refém da política. Há, portanto, uma pressão que já tem efeitos concretos, né, hoje, que é a administração de recursos das estatais e públicos para tentar domesticar, domar, enquadrar os veículos, os meios de comunicação. E há esta ameaça permanente, mais organizada do que vocês imaginam, acredite, eu sei do que eu estou falando, para tentar impedir, para tentar criar limites à publicidade, em nome de valores, de novo, superiores, como a saúde da criança, a saúde de não sei o quê. A ideia, no fundo, é que todos deveríamos viver numa espécie de hospital ideologicamente asséptico, desde que a ideologia fosse a deles. Isto ameaça a liberdade de expressão? Ameaça. Então, quando dizem assim, você não imagina espaço de interlocução. Eu imagino espaço de interlocução. Eu só não imagino interlocução entre corda e pescoço. E aí, para não ficar nessa história,
a interlocução possível entre corda e pescoço é uma corda permanentemente no pescoço, dando ao outro a prerrogativa de puxá-la quando ele der na telha. Até quando eu puder dizer não, a corda no pescoço eu vou dizer. A hora que não der mais também, aí não sei. Mas até quando puder dizer não, vou dizer. Então não há... qual é a interlocução? Eu não quero interlocução com quem não respeita o princípio da liberdade de imprensa. Ponto final. Não há negociação possível, não para mim. Mas você muitas vezes parece mais radical do que os empresários. Sabe por quê? É porque não tem empresa. Eu não preciso fazer certas negociações, não estou dizendo que seja nada ilegítimo, não. Só estou dizendo que as empresas têm o dever, a obrigação de tentar negociar o máximo possível. O meu dever, a minha obrigação é dizer aquilo que eu estou vendo. Há, portanto, uma ameaça que é de ordem legal, clara. As iniciativas estão aí. Já são 3 conferências, mais a proposta da criação do Conselho, mais o Programa Nacional, o Plano Nacional dos Direitos Humanos, tentando pôr limites à liberdade de imprensa e às empresas de comunicação. Há a pressão que é de ordem econômica, sim, organizada pelo Estado. E há uma questão aí muito mais ampla, muito mais difusa, muito mais difícil, muito mais complicada, que é Eu sei que fica parecendo conspiração, mas eu não falo de conspiração, até porque boa parte das pessoas nem sabem o que é que estão... boa parte dessas pessoas não sabe o que está dizendo. Que é a infiltração nas redações da versão do partido, da verdade universal do partido. Isso é fato. A chance de a defesa da lei fazer sucesso entre jornalistas é bastante reduzida, dependendo do assunto, dependendo do tema. Não é? Especialmente, por exemplo, uma área da qual eu falo bastante, no setor rural. O empresário rural brasileiro é tratado em regra como bandido. Inclusive pela minha categoria, pelos jornalistas. Não é? Ora, qual é o setor que tem garantido e tem segurado a estabilidade da nossa economia, professor Veloso? Eu estou parecendo o Lula, né? Chamando alguém da plateia sempre para colaborar. Qual é o setor que tem garantido a estabilidade da economia? Qual é a origem daquilo que se transformou nas reservas, que hoje nos dão uma folga relativa? É o setor rural. Qual é o setor tratado como bandido? Qual é a área do país em que não se reconhece o direito de propriedade? Mas tem muita gente que desmata, tem muita gente que não sei o quê. É verdade. Como tem muita gente na área urbana que não segue a legislação trabalhista. E você não vai chegar e dizer assim, se a propriedade não respeitar determinada legislação, esta indústria está expropriada. Existe expropriação de indústria para o que não segue a legislação? Existe expropriação de terra que eventualmente não siga a legislação? Existe. Não obstante, a hora de comemorar os superávites,
Ah, então para comemorar superávit a gente pega e manda as favas. Não, 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 não. O que eu estou querendo é falar de uma sombra de preconceito que o jornalismo ajudou a criar, em razão de um alinhamento que é de natureza ideológica. E que se dá nos mais variados setores. Desta questão econômica e tal, a questão de comportamento. A facilidade com que as responsabilidades se invertem no país é uma coisa fabulosa. Ontem, até escrevi hoje de madrugada a respeito, há uma peça que eu estou chamando assim de síntese da era da boçalidade no Brasil, que é essa ação agora que o PT entrou contra o Serra, querendo que ele confirme se ele disse aquilo mesmo sobre a Dilma e o tal do novo dossiê. Como é que chama o nome técnico? Esqueci. Oi? Interpelação. A interpelação. É uma coisa fabulosa. Vocês têm de ler aquilo. Porque a interpelação diz assim: o Serra está repetindo agora o mesmo comportamento que ele teve no dossiê dos aloprados em 2006, quando ele nos acusou e isso prejudicou o nosso candidato Mercadante. Eles fizeram o dossiê de 2006. Eles fizeram o dossiê de 2006. E o Serra, descoberto pela Polícia Federal, e o Serra disse, isso é dossiê. Eles fizeram o dossiê em 2010, o Serra diz isso é dossiê, ele está dizendo, está vendo? Está nos acusando de novo. Só para se beneficiar. É uma coisa fabulosa. Porque a interpelação admite o crime e não se conforma que o outro possa reagir. Acha essa reação indigna. Eu nunca vi nada parecido. Eu disse, deve ser um grande salto para o direito e um grande recuo para o Homo sapiens sapiens. É uma loucura. É uma loucura que, no entanto, se transforma numa coisa corriqueira. Porque é como se reconhecêssemos a um grupo de pessoas direitos especiais para transgredir a lei. E nós não reconhecemos, e nós somos, eu não reconheço, nós, eu quero dizer, nós todos aqui, não estava usando plural majestático, até porque não dá. Eu não reconheço, porque eu venho de ou já há bastante tempo, aderi a um ponto de vista de que a lei realmente deve valer para todo mundo. E de que todos os crimes devem ser punidos. A gente vai criar uma gradação, é na punição. Cada punição de acordo com o crime cometido. Mas não se aceita a não punição. Criou-se uma espécie de casta de homens impunes em nome de determinados valores. Esta cultura, eu usei o exemplo da interpelação porque ela para mim é um retrato disso. Esta cultura contamina as redações. Os meus colegas sabem o que eu penso, e por isso não tenho tantos colegas assim, a não ser do ponto de vista corporativo. Não é? Contamina as redações. Há uma certa simpatia pelos crimes, isso não é de hoje, né? Pelos crimes que têm uma marca ideológica, política, de reparação social, o que seja. Não é? Isso está nas redações, infelizmente. Aqui e ali se nota. Não é? Como há, e é uma outra coisa grave, o Gilmar Mendes já falou com vocês hoje, né? O Gilmar falou? Devemos ao ministro Gilmar Mendes
de quem eu sou um fã incondicional, discordei dele acho umas 2 vezes só, devemos ao ministro Gilmar Mendes a defesa incondicional do Estado de Direito, ou condicionada à Constituição. Há no país um alinhamento grave, sério, entre setores da imprensa, setores bandidos da Polícia Federal e setores ideologizados do Ministério Público. De modo que você hoje não precisa, se o Brasil precisa acabar com a impunidade, precisa fazê-lo dentro da lei. Há hoje uma indústria de dossiês no país e a imprensa é receptiva a esse tipo de coisa. Isso precisa acabar. Documentos sigilosos da Polícia Federal têm que continuar sigilosos. E eu não estou defendendo nenhum limite à liberdade de imprensa, não. O jornalista conseguiu, tem que publicar. Eu quero saber o que acontece com aquele que tem o dever funcional de guardar o sigilo. Se eu permito que isso prospere, cria-se uma indústria da perseguição política. É evidente. Ela está em curso. O que o Gilmar Mendes fez, com muita propriedade no Supremo, foi dizer, espera aí, existe uma Constituição no país. Existem leis, e essas leis têm de ser respeitadas. Isto é grave. Estamos vendo isso agora. Apareceu uma nova armação aí com dossiê. E atenção, nesta história, a reação da sociedade, esse novo dossiê, a reação da sociedade tem sido fria, perto da gravidade do problema. O tal do dossiê daquele ex-jornalista, Amaury Ribeiro, esse dossiê já estava feito. Esse dossiê já era conhecido, inclusive. O tal do Lanzetta, que tinha sido contratado pelo PT, aquela conversa com o delegado, segundo o delegado, não era para fazer dossiê. Era para fazer uma escuta ao candidato. Este tal dossiê circulava na imprensa, circulava em todo canto e, por muito pouco, não se publicou uma armação que tinha um interesse puramente partidário. Então, este assédio que o partido faz à imprensa, essa infiltração, e não pense quando eu falo infiltração, porque eu imagino que eles se reúnem todos lá no bar da Dona Onça, no centro de São Paulo, debaixo do Copan, e ficam tramando o que eles vão fazer no outro dia, não. Não é isso. É uma coisa muito mais difusa, organizada de uma outra maneira. Não vou me estender aqui. Isto é muito sério. Isto é muito grave. Isto é o mais difícil. Até. Se as outras coisas são detectáveis, são apontáveis, essa contaminação já é mais complicada. Porque ela é feita, curiosamente, em nome da justiça. É a máxima de que, para fazer justiça, a gente pode fazer um pouco de injustiça antes. E eu estou entre aqueles que acham que sempre que se transgridem as leis democraticamente votadas, para fazer justiça, você consegue promover mais injustiça.